Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. E para quem não sabe, meu nome é Nathan Leopoldini. Eu eliminei definitivamente 25 quilos aqui no meu canal, no meu perfil, em todas as minhas redes sociais. Eu te ajudo a eliminar de 7 a 10 quilos em 2 meses sem cortar as coisas que tu gosta de comer. Mas hoje especificamente a gente vai falar sobre os dois alimentos que mais atrapalham o teu emagrecimento. Na verdade não são bem alimentos, mas são grupos alimentares que mais atrapalham o teu emagrecimento. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque eu vejo que muita gente fica muito preocupada ou preocupado com quais são os alimentos saudáveis. Ontem eu falei com um cara que ele está com uns 30 quilos acima do peso, né? E ele veio perguntar, tá, mas quais são os alimentos saudáveis que eu tenho que comer? E todo mundo sabe que alface, tomate, cebola, arroz, feijão, proteína magra. O que mais? Gengibre, anti-inflamatório. O açafrão é anti-inflamatório. Ah, Nathan, isso eu não sabia, então fique sabendo. O que mais? Tem vários grupos de alimentos que são saudáveis, considerados anti-inflamatórios, considerados... quer ver um exemplo prático? Esse cara que eu conversei ontem, ele é um cara que ele consome com frequência, porque ele sabe que é saudável, castanha do Pará. Castanha do Pará é super saudável, tem uma gordura muito boa, porém, ela é um alimento rico em gordura. E é um alimento saudável. Só que o pessoal fica tão bitolado em eu preciso comer alimento saudável, não consegue entender o contexto que faz emagrecer de fato. O que é o todo que faz o emagrecimento acontecer. Então, existem dois grupos de alimento que eles travam, ou eu diria que eles dificultam muito o processo de emagrecimento se tu não tem controle sobre o consumo deles. E por incrível que pareça, como eu falei da castanha do Pará, ela está dentro de um grupo desses alimentos, ela também é um dos alimentos que está nesse grupo, que atrapalha o processo de emagrecimento se tu não tem controle exato sobre a quantidade que tu está consumindo desse alimento. Porque é um alimento muito calórico, então embora seja muito saudável, é um alimento muito calórico também. Um outro exemplo, azeite de oliva. Azeite de oliva é super saudável. Azeite de oliva, nossa, ajuda a baixar o colesterol ruim, ajuda a elevar o bom colesterol, ajuda a diminuir o nível de glicose no açúcar, do sangue, né, que é o nível de açúcar no sangue. É bom para a saúde do nosso cérebro. Só que o consumo descontrolado, e descontrolado eu não digo que é porque eu vou comer, vou tomar azeite de guti-guti, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o uso sem o cuidado, sem a dosagem correta desse tipo de alimento pode atrapalhar o teu processo de emagrecimento, mesmo sendo um alimento super saudável. E a gente já vai falar, já vai entender o porquê. Basicamente, eu vou fazer o meu vídeo hoje tomando um golinho de café, porque eu queria tomar o café, mas queria fazer o vídeo, então eu vou tomar o café fazendo o vídeo rapidinho. Basicamente, antes da gente ir direto para esse grupo, a gente precisa entender o porquê que isso, além de ser um impeditivo ou atrapalhar o nosso processo de emagrecimento, ele é tão difícil de retirar da nossa vida. Para a gente entender isso, a gente precisa ir há muitos e muitos anos atrás, aproximadamente uns 50 mil anos atrás, onde a gente vivia numa época de escassez alimentar. Ou seja, 50 mil anos atrás, se eu não me engano, a gente ainda não plantava, tá? Então a gente dependia única e exclusivamente dos animais que a gente caçava, né? E dos frutos, folhas, cereais que a gente coletava na floresta, enfim, né, no mundo de uma maneira geral. E qual que é a questão? Como é que a gente identificava quais eram os alimentos que mais iam ajudar a gente a ter energia? Para pensar.
50 mil anos atrás, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha medicina, não tinha laboratório. Então, como é que a gente fazia para saber quais são os alimentos que a gente mais precisava consumir para a nossa sobrevivência? Existe um recurso muito tecnológico que já existe desde 50 mil anos atrás, aproximadamente, que chama-se papilas gustativas. E elas estão na língua. E elas servem para dizer para a gente quais são os alimentos que naturalmente têm mais energia. Como é que a gente sabe disso? Basicamente, quanto mais a gente gosta de um alimento, muito provavelmente mais calórico é esse alimento. Então, por exemplo, isso serve tanto para o doce quanto para o salgado. Então, se a gente ia comer uma fruta e essa fruta era muito doce, né? E lembra que naquela época não tinha açúcar refinado. Então, uma manga, como eu, por exemplo, comi hoje, é uma fruta muito doce, porque não tem açúcar refinado. Nunca ninguém nessa época teve contato com um sorvete do McDonald's. Não existia. Então, o trabalho que as nossas papilas gustativas faziam é o de dizer pra gente quais são os alimentos que têm mais caloria, basicamente. Porque o que o nosso corpo precisa para funcionar? De caloria. Hoje no Brasil morrem mais pessoas por conta do excesso de caloria, né? Acidentes cardiovasculares já são, né, a maior causa de morte no Brasil hoje, né? E os seus primos ali, né, como AVC, parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, infarto, né? Então são alguma das coisas, me fugiu a palavra que eu queria usar, mas vamos usar aqui que alguma das coisas que mais causam morte no Brasil hoje, tá? Então, o fato da gente identificar quais são os alimentos mais calóricos e esses serem também os que a nossa língua sinaliza pra gente que são os mais gostosos, hoje é a maior causa de morte que existe no nosso país a nível mundial, né? Em muitos países, principalmente os mais desenvolvidos e subdesenvolvidos, já são, né, os acidentes cardiovasculares que são responsáveis pelo maior número de mortes. Então, o que a gente pode perceber disso? Que aquilo que mais salvava a nossa vida há 50 mil anos atrás, que era responsável por manter a gente vivo, porque, se por exemplo, tu vai comer uma alface, tu tá lá 10 dias sem comer, na selva, 10 dias sem comer, e aí tu dá de cara com uma alface e tu dá de cara com uma manga, qual que provavelmente vai ter mais energia? Hoje a gente sabe, né, depois de estudos de laboratório, que o alface tem muito menos caloria do que uma manga, por exemplo, do que uma banana, por exemplo, só porque naquela época não tinha. Então tu ia comer e opa, esse aqui é mais gostoso, esse aqui parece que dá mais energia, né? Sentia aquele efeito mais rápido da energia subir. Então, pronto. Logo, eu preciso comer mais disso aqui para me manter vivo. E como é que o nosso corpo se mantinha vivo? Ele comia, criava um estoque de gordura ou usava já o próprio alimento como fonte de energia. E pronto. Se tu comesse demais, tu poderia ficar, por exemplo, 2, 3 dias sem comer. E tu criava uma pequena reserva de gordura e tu sobrevivia com aquela reserva de gordura por alguns dias até encontrar comida de novo. O problema é que a indústria alimentícia ela é muito esperta, né? E ela identificou, dá para se dizer, próximo de 100 anos atrás, né, que a coisa começou a ficar bem desenvolvida mesmo, 50 anos atrás, 60 anos atrás, que a indústria começou a ficar super desenvolvida, na época que surgiu a Coca-Cola e tudo mais, que, as pessoas adoram esse sabor, porque naturalmente elas gostam. O nosso corpo sinaliza que isso é bom pra gente, e a gente consome esses alimentos. Então, quais são os 2 alimentos que o nosso corpo mais gosta de consumir? Açúcar
e gordura. Porque são os alimentos, né, o grupo alimentar que tem o sabor mais palatável. O que é palatável? O que é mais gostoso. Então, se tu vai pegar, por exemplo, um peito de frango e tu come ele só grelhado, sem zero de gordura, ele vai ter um gosto. Se tu pega o peito de frango, frita ele já vai ser bem mais suculento, saboroso. E isso, nosso corpo, ele sinaliza pra gente que, opa, aí tem mais caloria, consome isso aí para que tu sobreviva. Porém, hoje em dia, a gente não fica mais um dia sem comer muitas vezes. Difícil quem fica 24 horas sem comer. Tanto que hoje em dia as pessoas quase morrem se ficar 2 dias sem comer. Passam mal, porque o nosso corpo não está mais acostumado a isso. Tanto que quem começa a fazer jejum, as primeiras vezes, principalmente se fizer do jeito certo, não vai sentir tanto, mas se fizer do jeito errado, vai sentir. Vai ter tontura, vai ter náusea, vontade de vomitar, muita dor de cabeça, porque o corpo não está mais acostumado. Mas se tu começa a comer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, a primeira semana vai ser um inferno. Lá pela terceira, quarta semana, o teu corpo vai se adaptar. Então no dia que tem comida, ele vai usar a energia da comida e vai estocar um pouco. No dia que não tem, ele vai usar a tua gordura como fonte de energia. E até se acostumar. Porém, a gente não vive mais nessa época. E o que acontece é que o nosso corpo sinaliza que ele gosta, a gente come. Só que qual que era a questão? Antigamente, tu não tinha uma padaria em cada esquina, um supermercado em cada esquina. Então, há 50, 60 anos atrás, a maioria das pessoas faziam as guloseimas, pão, bolo, torta, faziam em casa, com alimentos mais naturais até. E hoje em dia, tu passa na padaria, às vezes sai mais barato, né? Não muito mais barato, mas às vezes sai quase o mesmo preço tu fazer um negócio em casa, de tão caro que tá os ingredientes, quanto tu comprar pronto praticamente. Então, a facilidade hoje em dia de tu passar num lugar e pegar tudo isso pronto, diferente de quando era 50 mil anos atrás, que a gente tinha que caçar comida ou coletar comida na selva, é muito diferente. E essa abundância que o nosso corpo não está acostumado. O nosso corpo de hoje é praticamente o mesmo de 30, 40 mil anos atrás. Nosso cérebro é o mesmo. A gente não tem um dedo a mais, a gente não tem um rabo, a gente não tem... É praticamente o mesmo corpo, o mesmo ouvido. Não é à toa que andar ao ar livre faz tão bem pra gente. Por quê? Porque a gente tá 100 anos vivendo na cidade. 100 anos atrás, a maioria das pessoas moravam no campo. A gente se desenvolveu no campo, a gente evoluiu na floresta, no meio ambiente de uma maneira geral, natural. Por isso que faz tão bem pra gente hoje, porque o nosso estado natural é esse. Não é aqui sentado numa cadeira, mexendo no celular com uma luz artificial na cara. Esse não é o nosso estado natural. Então tu entender isso é importante porque tu vai entender que não é só uma questão de vício, não é só uma questão de hábito, não é só uma questão de eu gosto de doce. Natan, mas eu nem gosto tanto de doce assim. Então eu gosto de salgado. Eu gosto de uma lasanha, eu gosto de uma pizza, eu gosto de uma salada. Não, Natan, eu sou super saudável, nem sei porque eu tô com sobrepeso, porque eu só como comida de verdade. Come comida de verdade, mas come num volume alto e muitas vezes comida rica em gordura, mesmo sendo comida de verdade. Costela é comida de verdade. Se eu viver à base de costela, né, uma hora a veia vai entupir e vai dar problema. Mas é um alimento de verdade, um alimento super natural. Costela bovina. Então tu precisa entender que, embora tu mude os teus hábitos, embora fique cada vez mais fácil seguir uma alimentação mais saudável, embora tu emagreça, tu precisa entender que o natural do teu corpo vai ser sempre, pro resto da vida, pedir alimentos mais calóricos. É claro que quanto menos tu acostuma o teu corpo, mais tu vai... Quanto mais tu diminui, será que é assim que fala? Quanto mais tu diminuir
o consumo desses alimentos, menos acostumado vai estar o teu corpo com esses alimentos. Então menos falta tu vai sentir, mas ainda assim, sempre quando tu for comer um bolo sem açúcar, zero açúcar, e um bolo que tem um pouco de açúcar, tu vai gostar naturalmente um pouco mais do bolo que tem açúcar. Então hoje, ó, eu tô tomando café amargo, eu não tô fazendo cara feio. Brincadeira. Eu já tomo há anos café amargo. Mas eu já me acostumei. E Natan, até uma boa questão, né? Pô, por que café amargo? Sabe quantas calorias tem numa colherzinha de chá de açúcar? 17, 15, 20 calorias. Ou seja, 10 colheres de chá de açúcar vai dar umas 150 a 200 calorias no teu dia. A mais ou a menos. Isso vai resolver a tua vida? Vai fazer tu emagrecer, tu tirar o café do açúcar? Tirar o açúcar do café? Ou até mesmo, em alguns casos, tirar o café do açúcar. Porque tem gente que toma açúcar com café. Né? A pessoa bota 10 colherzinhas de chá de coisa para uma xícara que é a metade dessa minha caneca aqui. Então, só que qual que é a questão do açúcar no café? Não é, porque eu vou tirar as calorias do café, vou diminuir as calorias tirando o açúcar. Não é. A estratégia de tirar o açúcar do café, né, ou dependendo do teu caso, se for tirar o café do açúcar, né, vamos brincar assim, é porque o teu paladar muda. Então quando tu vai comer um bolo, tu não vai sentir tanto desafio se aquele bolo não for tão açucarado. Quando tu for comer um chocolate, tu vai conseguir comer um chocolate com menos açúcar do que se tu for uma pessoa que é acostumada com paladar doce o tempo todo na tua vida. E quais são os dois alimentos? Os dois grupos de alimentos que mais atrapalham o teu emagrecimento? É a gordura e o açúcar, porque eles sinalizam pro teu corpo que é bom, que pode comer mais, tá tudo bem, a gente precisa. O teu corpo fala assim pra ti: ô queridinha, ô queridão, pode consumir isso aí, a gente precisa para sobreviver. Não vai matar ninguém. Tu merece. Vai que tu morre amanhã. Ou nunca se sabe o dia de amanhã. Ou nunca se sabe quando é que vai ter a oportunidade de comer isso aqui de novo. Sendo que quase todo dia a gente tem a oportunidade de hoje de comer coisas gostosas. Desde que tu se planeje para isso, aprenda a se planejar para isso, não tem problema nenhum comer essas coisas. Só que qual que é a questão? A gordura é a coisa mais calórica que tem de todos os alimentos, de todas as bebidas. A gordura em si é a coisa mais calórica que tem. Quais são alimentos super saudáveis, ricos em gordura? Amêndoa, castanha do Pará, castanha do caju, avelã, amendoim, coco, óleo de coco, abacate, rico em gordura. O que mais? Quer ver? O abacate, né? E qual é a combinação que o teu corpo mais gosta? É a soma da gordura e do açúcar. O que é o bolo? Gordura e açúcar. Se fosse só açúcar não ia ser tão bom, se fosse só gordura também não, mas é uma mistura de gordura e açúcar. O que é igual abacate? Abacate ninguém gosta de comer cru, eu como com sal. Algumas pessoas ao meu redor comem com açúcar, porque o abacatezinho puro eu não gosto. Se eu temperar bem eu consigo comer ele até sem sal, né, com bastante tempero. Mas com açúcar fica muito mais gostoso. Então a grande maioria das pessoas quase não come fruta, né? Aí quando come fruta vão botar açúcar. Porque o abacatezinho com açúcar é show de bola. É a mistura do quê? Gordura com açúcar. Sorvete, gordura com açúcar. Pão, gordura com açúcar. Vamos lá, o que mais? Pudim, gordura com açúcar. Brownie, gordura com açúcar. Na verdade, acho que é até açúcar com gordura, porque vai tanto açúcar no brownie que, meu Deus do céu, depende do brownie, né? Mas o brownie de uma maneira geral, o brownie de padaria. Ó, café com leite e açúcar, né? Diferente do meu café preto que eu tô tomando aqui. O que é? Café, né? Não tem nutrientes, tem micronutrientes no café, mas não tem carboidrato, não tem gordura, não tem proteína. Agora no leite já tem carboidrato e gordura, e tu adicionar açúcar. Então, por que o café
com leite e açúcar é mais gostoso do que o café preto normal? Porque é uma combinação de gordura e açúcar. Então tudo que é gordura e açúcar, o teu corpo vai pedir ou vai te dizer que, opa, come mais disso. Então tu precisa entender que, embora esse impulso por comer alimentos ricos em gordura e açúcar sempre vai existir, quanto menos tu come e menos tu cede a esses impulsos, menos fortes, menos intensos vão ser esses impulsos, que facilita no processo de emagrecimento. Até se eu retirar totalmente, aí é que mora um grande perigo muitas vezes, porque já é um dado científico de que as pessoas que tentam mudar drasticamente a alimentação delas por uma alimentação, a pessoa come só besteira, só guloseima, e aí do nada ela quer retirar totalmente isso. Essa é a pior forma, isso já é cientificamente comprovado, né? Tá lá nas diretrizes da ABES, que é a Associação Brasileira dos Estudos de Síndrome Metabólica e Obesidade, que a pior forma de tu fazer uma pessoa emagrecer, uma pessoa mudar de hábito, é fazendo isso drasticamente, essa mudança drasticamente. Então, primeiro eu tirei, na verdade não, eu comecei a tomar café preto com açúcar na loja que meu pai tinha muitos anos atrás. Porque na loja era ruim de ter leite, porque só eu tomava leite, então eu me acostumei a tomar o café preto e fui tomando café preto até que decidi tirar o açúcar. Tomava com umas 5 colherzinhas de chá de açúcar para uma caneca dessa aqui, e nem era uma caneca desse tamanho, na verdade era uma caneca menor, então eu tomava o açúcar com café, fui diminuindo para 3, diminuí para 2, diminuí para 1, e depois comecei a intercalar, a hora eu botava açúcar, a hora eu não botava, até que eu desacostumei com o paladar. Só que isso facilitou, e eu não emagreci depois disso, né? Na verdade, o meu pico de sobrepeso ainda foi depois disso. Isso prova que simplesmente tirar o açúcar do café não vai resolver a tua vida, tá? Mas o meu paladar doce diminuiu. Só que qual que era a minha questão? Por que eu não consegui emagrecer? Embora eu comesse coisas doces, tipo, eu ia comer chocolate, eu comia 3, 4 quadradinhos, eu ia comer, sei lá, sobremesa, dependendo da sobremesa, eu avacalhava. Mas qual que era a coisa que mais me pegava? Era lanche, pizza, hambúrguer, cachorro quente, que eu comia muito cachorro quente. E tudo isso aí é uma combinação de açúcar e gordura, tudo, né? Tu parar pra pensar, pão com hambúrguer, pão é um tipo de açúcar, sinaliza pro teu corpo açúcar, né? É fonte de carboidrato, simples, com gordura. Cachorro quente, pão, que é carboidrato, e a salsicha, que é gordura, com um monte de molho gorduroso. O queijo ele tem bem pouco carboidrato, mas tem gordura e proteína também, né? A pizza é carboidrato simples, da massa da pizza, da farinha de trigo, que se transforma em açúcar no nosso sangue também, com gordura. Qual era a pizza que eu mais gostava? Calabresa. Qual é a pizza que eu mais como hoje em dia? Pizza, na grande maioria das vezes, ou de carne, filé com cheddar, filé com alho e óleo, ou frango, que nem a gente comeu essa semana agora, pizza de frango ao molho barbecue. Até achei estranho o nome, né? Nunca tinha comido. Comi, adorei, ficou muito bom. Ficou bom mesmo. Nossa, recomendo o sabor aí, tá? Por quê? Porque primeiro, linguiça, salsicha, calabresa, elas nem têm quantidade de proteína suficiente para ser considerada carne. É praticamente gordura com tempero. Então tu come gordura com gordura, nesse caso, né? Então assim, eu comia muito alimento rico em gordura. Por isso eu não consegui emagrecer. Tem gente que não é tanto desses alimentos salgados e é mais do doce. Porém, também são alimentos ricos em açúcar e gordura. Eu era mais da gordura. Mas ainda assim era uma combinação de carboidrato simples com gordura. Então, eu te ajudo a emagrecer sem cortar nada da tua alimentação. Não precisa fazer isso. Na verdade, fazer isso é a pior estratégia possível. E tu precisa entender isso. Do fundo do meu coração eu quero que tu entenda.
para economizar sofrimento teu, tá? Mas tu saber planejar esses alimentos na tua rotina é fundamental para que tu não extrapole as calorias e que tu consiga ficar no teu déficit calórico e assim emagrecer. Natan, eu queria fazer tudo isso, eu queria aprender a fazer tudo isso, mas eu não sei. Bom, no dia 4, 6 e 8 de março agora, acho que é na próxima semana, eu vou fazer a semana exterminadora de gordura, onde eu vou te mostrar como eliminar de 7 a 10 quilos em 2 meses sem cortar nada da tua alimentação, e vou me aprofundar em cada um desses pilares e vou fazer aulas um pouco mais aprofundadas para que isso fique mais claro, essa trajetória fique mais clara na tua mente e tu consiga obter resultados melhores, tá? Deixa eu ver se meu café acabou. Ainda tem um golinho, já tá gelado, mas vamos lá. Onde é que eu tava? Então, no link abaixo aqui desse vídeo, eu vou colocar aqui nos comentários desse vídeo, né, na descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar o linkzinho onde tu vai clicar, tu vai colocar o teu e-mail, depois tu vai entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá dentro do grupo do WhatsApp onde eu vou disponibilizar o link das aulas, tá? Então, aula 1, basicamente, a gente vai identificar quais são as maiores travas do metabolismo, o que mais trava o metabolismo. Na aula 2 a gente vai identificar qual é a forma certa de acelerar o metabolismo, e na aula 3 a gente vai pegar todo esse compilado e vai formar um mapa geral do processo de emagrecimento, sem precisar cortar as coisas que tu gosta, sem precisar fazer exercício físico necessariamente, e mesmo que tu tenha um metabolismo lento, mesmo que tu já tenha tentado várias outras estratégias para emagrecer, mesmo que tu tenha mais idade, acima dos 50, 60 anos, como foi o caso da minha avó, que eu fiz até um vídeo com ela que tem no YouTube, se tu não viu ainda, procura aqui que tu vai achar no meu canal. E é isso, não perde tempo, clica no link, clica no link, bota o teu e-mail e entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Para te não perder o evento, que vai ser top demais. Estou preparando com muito carinho, com muito cuidado para te ajudar nessa jornada que eu já passei e eu sei o quanto às vezes parece desafiador ou até mesmo parece que a gente nunca vai dar conta e nunca vai conseguir, tá? Então, para eu finalizar esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro, né, quais são os dois alimentos. Então, o açúcar e a gordura são os dois alimentos que mais vão te impedir de emagrecer se tu não souber planejar a quantidade correta no teu processo de emagrecimento. Só para vocês terem uma noção, a recomendação máxima da Organização Mundial da Saúde, da OMS, é que tu consuma de 5 a 10 colheres de açúcar, de colheres de chá, né, de açúcar por dia, no caso de mulheres, e de 15 a 20, acho que até 25 no caso dos homens, tá? E é claro que quanto maior o corpo, mais energia essa pessoa precisa e ela consegue tolerar um pouco mais o consumo do açúcar. Mas só para vocês terem noção como é pequena essa quantidade de tolerável para a nossa saúde do consumo de açúcar. Então, quão bem planejado isso tem que ser para não só atrapalhar, para que não atrapalhe não só o teu processo de emagrecimento, mas para que não atrapalhe a tua saúde também de uma maneira geral. Porque o que mais tem por aí hoje em dia é gente magrinha com pré-diabetes e gente magrinha com colesterol alto. Ao meu redor, eu conheço algumas pessoas que passaram por isso e conseguiram resolver também através da mudança de hábito, né, de alimentação, tá? Então, às vezes tu tá olhando lá, a pessoa, tá lá com corpão. Eu acabei de ver aqui, uma pessoa que eu sigo aqui, ela tem um método de treinamento na internet, desculpa a palavra, mais foda e tal. Tem um corpão, tem 30 anos e tá com os exames dela tudo alterado. Então, assim, é fácil tu perder a mão nessas coisas, porque às vezes tu nem precisa estar com o teu corpo com um baita sobrepeso para te conseguir enxergar que isso está te fazendo mal. Às vezes o consumo errado desses alimentos é responsável por 2, 3, 5, 6 quilinhos a mais ali que às vezes tu nem percebe, só porque, cara, às vezes a tua saúde já está sendo prejudicada.
teu colesterol já está dando alterado, já tua insulina já está mais alta, a tua glicose já está mais alta, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, não só para a questão do emagrecimento, mas para a questão da saúde e o porquê também, né, que é tão difícil diminuir o consumo desses alimentos, porque o teu corpo naturalmente pede esses alimentos. E outro detalhe também, só para fechar aqui, que quanto mais tu restringe a tua alimentação, mais o teu corpo vai gritar por esses alimentos. Então, quanto mais restritiva for a tua dieta de emagrecimento, muito provavelmente mais tu vai ficar só pensando nesses alimentos, porque o teu corpo está literalmente pedindo isso. Então, muito cuidado com dieta maluca, tá? Dieta aí de videozinho, dieta pronta principalmente, sem levar em consideração o teu corpo, o teu tamanho, os teus hábitos, o que tu faz no teu dia a dia, se tu é homem, se tu é mulher, tá? Muito cuidado. E tudo isso a gente vai conseguir aprofundar na semana de terminadora de gordura. Fechou? Eu espero que tenha ficado um vídeo claro, que tenha ficado um vídeo bom. Vou finalizar aqui tomando meu último golinho de café. Se inscreve na semana de terminadora de gordura e até a próxima. Valeu e bora emagrecer!